Foi solicitado para a gente fazer uma proposta de artigo científico para a disciplina de Big Data Web Semântica. A proposta que eu pensei foi a modelagem de tópicos para analisar os artigos referentes à mineração de texto. A ideia inicial era fazer a modelagem de tópicos dos artigos da área da ciência da informação. Mas como vocês podem imaginar, alguém já fez. Essa ideia já foi implementada. Inclusive, muito recentemente, em 12 de agosto de 2020, foi publicado um trabalho que trata exatamente da estrutura de conhecimento através da modelagem de tópicos da ciência da informação. Ele utilizou o algoritmo LDA nos períodos de 2000 a 2002 e 2015 a 2017. Da impossibilidade de fazer da CI, por não ser mais inédito, imaginei de fazer isso referente ao tema Big Data. Mas adivinhe, também já foi implementado. Nesse ano mesmo, de 2020, foi publicado um artigo referente à análise dos tópicos do tema Big Data em várias disciplinas da ciência. Inclusive, eles trabalharam com 36 mil artigos a respeito desse tema e identificaram os tópicos dentro desse conjunto de documentos. Como a parte da CI já tinha sido feita, a parte do Big Data também já tinha sido feita, restou pensar em outra alternativa para aplicar essa modelagem de tópicos, em algo que ainda não tivesse sido feito. Eu pensei em fazer a modelagem de tópicos sobre o tema mineração de texto. A modelagem de tópicos é uma mineração de texto, então, de certa forma, esse trabalho seria uma mineração de texto sobre mineração de texto. Pesquisar sobre o tema Text Mining nos artigos, os artigos que mencionassem o termo Text Mining nos seus títulos e resumos seriam incluídos nessa busca. A ideia é identificar tendências nas publicações a respeito desse tema. E para a gente ter uma ideia, uma busca simples pelo termo Text Mining na Scopus, ele retorna mais de 16 mil artigos, só em artigos em inglês. A revisão de literatura desse trabalho seria principalmente a respeito desses dois temas, que é o que é a mineração de texto, falar todo o seu contexto, de onde ele surgiu, quem são os primeiros a publicar sobre isso, como que está sendo feita na atualidade, falar sobre a modelagem de tópicos, como que ela funciona, a sua origem e principalmente falar sobre a LDA, que é esse algoritmo o mais conhecido e o mais modificado na atualidade. Ele permite a extração de tópicos de uma coleção de documentos. Um número determinado de tópicos que o usuário pode escolher e ele faz essa identificação dos tópicos. Lembrando que os tópicos são identificados sem rótulos. Quem dá o rótulo é ainda qual período, mas seria um período delimitado. Fazer o download dos títulos e resumos, ou quem sabe até dos artigos completos, se tiver necessidade. E utilizar o algoritmo LDA para encontrar os tópicos presentes nesse documento. A lista de tópicos, né? E depois a gente faz a identificação deles. Para ter uma ideia de como que esse estudo ia funcionar, eu fiz um estudo preliminar para identificar os resultados. Fiz uma pesquisa na Scopus pelo termo Text Mining, fiz o download dos resumos dos 2.000 artigos mais citados. Lembrando que a interface web da Scopus, ela só permite a gente fazer o download diretamente dos 2.000 resumos. Se a gente quiser fazer uma quantidade maior, tem que fazer todo um cadastro, fazer o acesso via API para poder fazer o download completo. Então, de forma direta, a gente consegue pegar os primeiros 2.000 resultados. Ou pode ser você pode ordenar por data ou por maior número de citações e assim fazer o download. É bem direto. Fiz o download desses dados em arquivo CSV. Esses dados serviram como entrada para a função LDA dentro da API do Gensim do Python.
E eu determinei 10, 15, 20, e com 20, 25 tópicos eu consegui alguns conjuntos de palavras interessantes. Então eu vou mostrar aqui a localização de 25 tópicos. Eu não vou mostrar os 25, vou mostrar apenas aqueles que parecem ter alguma relação com algum tópico que a gente consegue reconhecer à primeira vista. Eu destaquei alguns tópicos aqui que foram encontrados nessa base de 2.000 artigos mais citados. A gente observa que tem o primeiro deles, ele menciona gene, menciona doença relacionada, genética, parece que é algo relacionado à saúde, doenças, identificação genética de doenças. Já o tópico 5, ele menciona câncer, diversos tipos de câncer, células, algo relacionado a isso. O tópico 23 trata de proteínas, interação de proteínas, mutações. A gente observa que esses três aqui estão ligados à área da saúde, por exemplo. Seria o test mining dentro de uma aplicação da saúde. Esse tópico 7, a gente observa palavras como patente, estudo, tecnologia. Parece estar relacionado, é só hipótese, né? A gente está imaginando que seja algo relacionado ao estudo de patentes, com mineração de texto. E outros um pouco diferentes, que eu não consigo identificar por não ser especialista, talvez, sobre o assunto, mas a gente vê algo como construções verdes, fraude, auditoria, talvez um nicho bem específico de pesquisa. E esse outro, o tópico 22, que fala incidente, urbano, localização, que teria que alguém especialista nesse assunto para tentar identificar qual seria o nome desse tópico. Mas, de certa forma, ele identificou diversos tópicos que a gente consegue visualizar que parece representar a realidade. E quais são as conclusões e perspectivas futuras para esse projeto de artigo? Para fazer a base de dados completa, eu teria que utilizar a API da base. Teria que fazer o cadastro, criar um código, um script em Python para a gente fazer o download dos dados de forma automatizada, de todos os artigos, ou daqueles 16.000, ou de um valor próximo daquele. Pesquisar por uma técnica de identificação do número ótimo de tópicos. E como eu disse anteriormente, o número é definido pelo usuário, mas existem formas de chegar a um número que represente melhor a realidade dos tópicos que estão ali. Poderia haver uma pesquisa nesse sentido também. E após extrair os resultados, verificar se existe alguma tendência de crescimento de algum tópico, que esses tópicos seriam mais interessantes no caso de uma pesquisa. Seria um resultado interessante, mostrar quais tópicos que estão em alta, quais que estão em baixa. E aqui nós temos algumas referências que poderiam ser utilizadas. Não só essas, mas essas são as principais. E é isso. Muito obrigado.